Meninos, professor Diego Vitelli falando, e hoje nós vamos dar continuidade à bioquímica celular, vamos dar continuidade aos compostos orgânicos, tratando especificamente da próxima biomolécula que precisamos conhecer muito bem, que são os lipídios. Lembrando que na nossa última videoaula nós falamos de carboidratos, então na sequência vamos tratar especificamente dos lipídios. Repara muito bem algumas características que nós notamos em relação ao lipídio. Verifica muito bem que o lipídio representa uma substância orgânica que é insolúvel em água. Quando eu digo para você que ela é insolúvel em água, quer dizer, 102, que a água não consegue dissolver lipídio. A água ela é incapaz de dissolver lipídio e não consegue dissolver por uma questão realmente de polaridade. Aí é química, não é mais biologia. Você tem que entender que a água ela é um composto polar. E um composto polar ele consegue dissolver uma série de substâncias químicas, exceto os compostos apolares. E nós percebemos que o lipídio, verdadeiramente, ele é um composto apolar. Então, um polar dissolve um polar. Um apolar dissolve outro apolar. Mas nunca um polar, como a água, consegue dissolver um lipídio que é apolar. É por isso que eu te afirmo nesse primeiro ponto, ó. Veja só, 102. É por isso que eu te afirmo nesse primeiro ponto que um lipídio ele só vai conseguir se dissolver em contato com uma outra substância orgânica também apolar como ele. Como eu te disse ainda há pouco, um apolar dissolve outro apolar. Então não esqueça, a água não dissolve os lipídios porque a água é um composto polar e os lipídios já representam compostos apolares. Tá bem aqui, ó. Verdadeiramente, o lipídio é um composto apolar. Observa muito bem 102 que nós temos aqui uma classificação para lipídios. Veja só, os lipídios eles podem ser organizados em 3 categorias. Nós notamos uma primeira categoria, que é a categoria dos glicerídeos. Você nota aqui perfeitamente, você identifica aqui perfeitamente uma primeira categoria, que é a categoria dos glicerídeos. Os glicerídeos, quando quebrados, os glicerídeos, quando sofrem quebra, veja só, eles resultam em ácido graxo e um álcool de cadeia simples, geralmente o glicerol. Então, toda vez que eu notar que há quebra desse lipídio simples, entenda, observa muito bem 102. Os glicerídeos, eles representam os lipídios mais simples. E quando há quebra de um glicerídeo, eu sempre vou verificar a produção de um ácido graxo, que é um ácido orgânico, mais um álcool de cadeia simples, geralmente o glicerol. Então você nota, por exemplo, bem aqui, que eu estabeleço para você nesse slide, o seguinte, ó. Veja aqui alguns grupos de glicerídeos. Observa muito bem. Verifica o que é um monoglicerídeo. Um monoglicerídeo, quando quebrado, ele tem glicerol mais um ácido graxo. Observa muito bem 112 os diglicerídeos. Os diglicerídeos, quando quebrados, resultam em glicerol mais 2 ácidos graxos. Por isso o prefixo di. Di de 2 ácidos graxos. Mono de 1 ácido graxo. E os triglicerídeos, né? Quando você faz uma bateria de exames, você pode realizar também um exame para identificar a concentração de triglicerídeos. E observa muito bem que um triglicerídeo, quando quebrado, ele resulta no quê? Atenção, ó. Ele resulta em glicerol mais 3 ácidos graxos. Então ele possui 3 ácidos graxos na sua composição. Ok? Então não esqueça, se aparecer no item uma informação tratando de triglicerídeo, os triglicerídeos representam um caso de glicerídeos. Todo glicerídeo, quando quebrado, resulta em ácido graxo, mais um álcool de cadeia simples, geralmente o glicerol. Está aqui a estrutura, veja só, 102. Observa muito bem aí, filho, a estrutura do glicerol, né? Você nota que são 3 carbonos compondo a estrutura do glicerol, tá bem aqui, ó. O primeiro carbono, o segundo carbono e o terceiro carbono. E veja também que o glicerol ele é um álcool que apresenta 3 grupos hidroxila. Esse grupo OH é o grupo hidroxila. Então ele apresenta esse grupo funcional que o identifica como álcool. Então está aqui a estrutura do glicerol. Além disso, é importante também que você perceba o seguinte, ó. Você nota, você verifica nesse slide
já é a estrutura química do ácido graxo. Observa muito bem que esses ácidos graxos, eles podem ser organizados da seguinte maneira. Os ácidos graxos são cadeias longas, possuem cadeias carbônicas longas, e com um grupo carboxila. Está aqui o grupo carboxila, é o COOH. Então você nota aqui duas estruturas de ácido graxo. Há uma estrutura de ácido graxo chamada de estrutura insaturada. Veja que a estrutura insaturada é aquela que apresenta duplas ligações. Olha aqui uma ligação dupla e olha aqui a outra ligação dupla em evidência. Então uma cadeia carbônica insaturada, um ácido graxo insaturado, é aquele que você vai perceber a ocorrência de duplas ligações. E verifica também que o ácido graxo ele pode ser saturado. O ácido graxo saturado é aquele que apresenta ligações simples. Veja como ele possui apenas ligações simples entre carbonos. Ligações simples entre carbonos. Verifica que a estrutura insaturada ela forma uma espécie de ângulo na molécula. E veja que a estrutura de ácido graxo saturada, ela constitui uma disposição mais reta, mais linear. Então, entenda, 102, que o objetivo maior não é você memorizar essas estruturas químicas. É para justamente ilustrar como seria o álcool, te mostrei no slide anterior, e como seria a estrutura de um ácido graxo. Uma vez que nós vimos que todo glicerídeo, quando quebrado, resulta em ácido graxo, não esquece disso, 102, resulta em ácido graxo e um álcool de cadeia simples, geralmente o glicerol. Dito isso, atenção por favor, na sequência você nota o combinado do glicerol com ácido graxo. Repara muito bem aqui, Então você tem, preste atenção para você entender legal, Para formar um glicerídeo, eu preciso aqui do glicerol, que é o álcool, beleza? O álcool aí constituído, e olha as cadeias de ácido graxo. Olha as cadeias de ácido graxo. Então o que vai acontecer? Olha como é a estrutura de um triglicerídeo, exames de triglicerídeo. Tá aqui, É o que você nota bem aqui, é justamente a estrutura de um triglicerídeo. Veja que ele tem um álcool aqui constituído, o glicerol, e ele é chamado de triglicerídeo porque eu vou perceber a ocorrência de 3 estruturas de ácido graxo, Observa muito bem que eu vou notar aí a ocorrência de 3 ácidos graxos, confirmando o que nós vimos anteriormente, que um triglicerídeo ele é formado por álcool e 3 ácidos graxos, tudo bem? Então é só para ilustrar para você, então não vá de forma alguma tentar memorizar isso, porque não é cobrado desse jeito. É só para te provar que realmente todo glicerídeo ele é formado de álcool de cadeia simples, que é o glicerol, mais um ácido graxo. No caso dos triglicerídeos, você nota, além do álcool, a ocorrência de 3 moléculas de ácido graxo, tá bom? Então é só para ilustrar mesmo, então não se preocupe quanto a isso. Bem, então dando sequência, meninos, atenção por favor, você também precisa tomar cuidado com o seguinte. Veja quem são os glicerídeos, atenção. Os glicerídeos eles representam o que, Diego? São os óleos e as gorduras. Os glicerídeos você vai perceber em grande quantidade nos óleos e gorduras. Os óleos possuem ácido graxo insaturado. É aquele que eu te mostrei que ele tem uma curva, ele tem dupla ligação. Veja que um óleo normalmente ele tem uma consistência líquida à temperatura ambiente. E observa que além dessa característica, tá, não ocorre o empacotamento entre as longas cadeias carbônicas. Então você percebe que essas cadeias carbônicas elas não terão a habilidade de empacotar, de formar aglomerados carbônicos. Então aí que você nota, você verifica realmente por que o óleo tem um caráter líquido, uma vez que não há essa habilidade de formar pacotes carbônicos, ok? E nota também que os glicerídeos eles podem ser organizados em gorduras. Observa muito bem, 102, que as gorduras elas já são saturadas. Elas são formadas de ácidos graxos saturados. As gorduras, obrigatoriamente, são capazes de exibir ácidos graxos saturados. Veja que uma gordura, a temperatura ambiente, ela assume um caráter sólido e observa que ela tem a habilidade de realizar os empacotamentos das cadeias longas carbônicas. É esse empacotamento que tu vais conseguir visualizar
a formação de um material mais denso, um material com caráter mais sólido. É por conta desse empacotamento carbônico que a gordura ela passa já a exibir um perfil mais sólido. Meninos, verifica também, isso aqui eu preciso, tá? 102, tomar muito cuidado com isso. Verifica aí perfeitamente, meninos, as funções que um glicerídeo é capaz de desempenhar. Veja que os glicerídeos eles representam reserva energética. Não esqueça que um lipídio ele é muito mais calórico que um carboidrato. Os lipídios eles são muito mais energéticos, os lipídios eles são muito mais calóricos que um carboidrato. Por que o nosso organismo ele não prioriza os lipídios? Não esquece, hein? O organismo ele não vai priorizar os lipídios porque os lipídios são apolares. Os lipídios, filho, não reagem na presença de água. Não reagem. Então levaria muito tempo para metabolizar lipídio, uma vez que lipídio, né, ele é completamente apolar. Não esqueça que o teu corpo, nós vimos isso nas nossas primeiras aulas de bioquímica, não esqueça que o teu corpo é uma grande solução aquosa. O teu corpo ele é formado de 70% de pura água. Então é fácil entender que as reações químicas que acontecem no nosso corpo ocorrem na presença de água. Então utilizar o lipídio como principal combustível para gerar energia levaria muito tempo para que eu tenha esse produto de fato, a energia produzida de fato. Então é por isso que o lipídio não é utilizado, porque é apolar, não reage na presença de água. Veja que ele está presente, os glicerídeos estão presentes em oleaginosas, é o caso da soja, a soja tem glicerídeo, e observa também que esses glicerídeos vão formar o tecido adiposo do animal. Esse tecido de gordura que nós temos, fundamentalmente na região abdominal, isso é um tecido adiposo. E o tecido adiposo ele é rico em glicerídeo. Então não esqueça do que eu te apontei aqui, essa é a principal função, que você não pode esquecer. Os glicerídeos eles são importantes porque vão atuar no sentido de trabalhar como uma verdadeira reserva energética. Além disso, filho, atenção por favor, verifica comigo que há uma segunda classe de lipídios que nós chamamos de ceras. Alguns livros mais técnicos da biologia chamam também de cerídeos. É a mesma coisa. Eu posso chamar de cera, assim como eu posso chamar de cerídeo. É interessante que quando você quebra uma cera, quando você quebra um lipídio, ocorre a produção de um álcool diferente do glicerol. Uma cera, um cerídeo, quando quebrado, resulta em ácido graxo mais um álcool de maior peso molecular que o glicerol. Resulta em um ácido graxo mais um álcool de maior peso molecular que o glicerol. Então veja que se é um álcool maior que vai formar um cerídeo, eu posso afirmar que os cerídeos eles são mais complexos que os glicerídeos. Não esquece, filho, todo cerídeo, quando quebrado, resulta em ácido graxo e um álcool de maior peso molecular quando comparado com glicerol. Então, os cerídeos, as ceras, elas são muito mais complexas que os glicerídeos. Dito isso, verifica comigo aqui também, 102, as principais propriedades, né, de uma cera, de um cerídeo. Veja que as ceras apresentam um caráter sólido à temperatura ambiente. Veja que elas são insolúveis em água, claro, é um lipídio, e todo lipídio é sempre insolúvel em água. Veja que ela possui um ponto de fusão maior que um glicerídeo. Ela vai exibir essa característica muito mais intensa do que de um glicerídeo. O ponto de fusão dela é bem maior que o que acontece com os glicerídeos. Bem, mas o que importa pra gente mesmo, tá bem aqui, filhão, ó. Tomar cuidado com as principais funções das ceras. Verifica que um cerídeo ele vai formar o que nós chamamos de cerúmen. É o cerúmen que vai estar presente, atenção por favor, é o cerúmen que vai estar presente no teu canal auditivo. É o cerúmen, é um lipídio, é uma forma de lipídio que vai proteger o teu canal auditivo contra a entrada de agentes estranhos. Lembra que esse canal ele está comunicando o ambiente externo ao teu corpo ao ambiente interno. Então eu preciso desse lipídio para trabalhar como um elemento filtrante. Eu preciso desse lipídio para que ele possa trabalhar como elemento filtrante.
É ele que vai filtrar, é ele que vai bloquear a passagem de qualquer micro-organismo ou qualquer material estranho que esteja em contato com o ambiente externo, para que esse material não chegue na porção interna do teu corpo. Então ele protege contra a entrada de agentes estranhos no conduto auditivo. Cerumen é um tipo de cera, é um tipo de cerídeo. Não esquece 102. Além do cerumen, nós notamos também a ocorrência da cutina. Você pode chamar assim, ou, melhor dizendo, você pode chamar de cutícula. A cutícula está presente fundamentalmente nas folhas. E você percebe também nos frutos de vegetais. A cutícula nada mais é do que uma camada lipídica localizada sobre a folha. Imagine aqui, por favor, que eu estou desenhando para você uma folha. E sob essa folha eu noto uma grande concentração. Atenção aí. Atenção 102. Eu noto uma grande concentração de gordura. Ó. Eu noto uma grande concentração de cera, de lipídio. Né? Lembra que essa cera, se ela é lipídio, ela é apolar. E a água é polar. Então, toda vez que esse vegetal transpirar 102 significa dizer que esse vegetal vai perder água na forma de vapor. Vai perder água na forma de vapor. Então, o que vai acontecer? A água não é polar? É. E a gordura aí, esse lipídio, né, a cera, não é apolar? Então, o que vai acontecer? A água não consegue ultrapassar. A água não consegue, a água não consegue dissolver esse lipídio. Então a água vai bater nessa camada de lipídio e vai voltar. Olha a importância disso. A água ela bate nessa barreira apolar, que é a cutícula, essa camada de lipídio sobre a folha. E como a água não consegue ultrapassar, uma vez que esse lipídio é apolar, a água volta para o vegetal. É por isso que essa cutícula é importante, principalmente para os vegetais que vivem num ambiente de caatinga, um ambiente que passa por um grande estresse hídrico, um ambiente que não há água disponível para as plantas. Então há necessidade de uma cutícula bem espessa para que toda vez que a planta tentar perder água na forma de vapor, para que toda vez que a planta tente perder água transpirando, essa água possa bater na camada lipídica de cutícula e volte para o vegetal. Então observa que a cutícula é importante porque ela impede a evaporação excessiva. Ela impede que o vegetal possa perder água em excesso. Conservando o máximo possível de água no seu interior. Não esqueça, filho, que nós vimos lá no início que a água é extremamente importante para que aconteça o mecanismo de fotossíntese. A água é fundamental para que ocorra, ela é matéria-prima para que aconteça a fotossíntese. Muito bem, então os cerídeos são mais complexos que os glicerídeos. Dando sequência, nós notamos a última classe de lipídio, que são os esteroides. Tem alguns autores que chamam também de esterídeos. É a mesma coisa. Observa muito bem que nós temos aqui alguns exemplos desses esteroides. Atenção, um esteroide quando quebrado, isso aqui é importante que você saiba, que quando você quebra um esteroide, você nota o ácido graxo, mas você percebe também, você nota a constituição de um álcool de cadeia policíclica. Deixa eu voltar aqui, só um minuto. Pronto, olha aí. Eu noto a constituição de um álcool de cadeia policíclica. Além do ácido graxo, quando há quebra de um esterídeo ou esteroide, eu tenho a produção de um álcool de cadeia policíclica. Olha como é verdadeiro isso, 102. Olha como ele tem várias cadeias fechadas, vários ciclos. Por isso que é chamado de álcool de cadeia policíclica. Veja alguns exemplos aqui, ó. Perceba muito bem aqui alguns exemplos de esterídeos ou esteroides. O colesterol, ele é um exemplo de esteroide, assim como os hormônios sexuais, a testosterona, a progesterona e o estrógeno. Verifica também que os hormônios das glândulas suprarrenais, o cortisol e a aldosterona, também exibem esteroides. Então observa que os esteroides, observa que o colesterol, ele nem sempre vai ser um vilão. O colesterol ele é importante para o nosso corpo. Esse tipo de esterídeo, ele é importante. Veja que ele é fundamental porque ele vai atuar no sentido de formar a membrana plasmática de uma célula. O colesterol é importante porque ele é matéria-prima para a produção da membrana plasmática de uma célula.
ok? Além disso, nós verificamos também, nós percebemos que o colesterol ele vai atuar na produção, de bile, que é um líquido produzido pelo fígado que fragmenta gordura. O colesterol também é importante, filho, porque vai permitir a produção de vitamina D. Nós vamos falar da vitamina D no futuro. Nós vamos ver que essa vitamina ela é lipossolúvel, ela se dissolve em lipídio, ok? Então o colesterol é matéria-prima para a formação da vitamina D. Verifica também que o colesterol é fundamental para a produção dos hormônios sexuais. Ele é matéria-prima para a produção dos hormônios sexuais, ok? E nota ainda que o colesterol, além de fabricar testosterona, estrógeno e progesterona, o colesterol também vai produzir cortisol e aldosterona, que são hormônios das nossas suprarrenais. Então nós percebemos que o colesterol ele não é sempre um grande vilão. O colesterol também é importante. Ele é matéria-prima, como disse anteriormente, para a formação de membrana plasmática, para a produção de bile, para a fabricação da vitamina D, de hormônios sexuais e até mesmo hormônio das suprarrenais. Mas atenção 102, que na próxima videoaula nós vamos falar do lado negativo do colesterol. Por que que o excesso de colesterol ele se torna um grande vilão? Beleza? Mas não se preocupe que na próxima videoaula nós vamos ver essa parte final dos lipídios, analisando melhor esse lado negativo do colesterol e as principais repercussões que esse excesso de colesterol pode gerar no nosso organismo. Ok? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.